Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, dizer que é um prazer tê-lo aqui para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez na classe dos jovens, tá? A gente vai estudar a lição de número 12, Zacarias, o Messias, a pedra angular, nessa revista que fala sobre vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. São profetas menores não por questão de importância, mas por questão de extensão de escrito, ou seja, os profetas maiores são aqueles que escreveram muito, e os profetas menores são aqueles que escreveram pouco. Por exemplo, Isaías escreveu um livro muito extenso, enquanto profetas menores como Zacarias escreveram livros bem pequenos. Então é nesse sentido que eles são chamados de profetas menores, tá bom? Então essa é a importante lição de número 12. E aí os objetivos para essa lição são: 1. Explicar a estrutura do livro de Zacarias. 2. Comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo. E 3. Apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Então é em torno dessas questões, desses objetivos que você deve direcionar a sua reflexão. Lembrando que o propósito aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas sim apresentar os trechos que são mais específicos em relação a cada título, para que você assimile de forma mais rápida o que é mais importante na lição, depois vá agregando valor a ela, ok? E aí, o que eu peço de você é que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Você pode usar esse mesmo material que eu estou usando para baixar lá na descrição no YouTube, utilizar, repassar para outras pessoas, fazer o que você precisar, ok? E aí a gente tem como texto do dia: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 13:6 é um texto muito conhecido, né? De quem estuda as escrituras e estuda as profecias em relação ao Messias, e ela se encaixa também na descrição do sofrimento de Cristo, ok? E a síntese: Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor que salvará a humanidade e o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Então, já uma dica inicial aqui é que dentro desse livro de Zacarias você encontra muitas profecias que mostram que Jesus de Nazaré, Yeshua, é o Messias judeu esperado por todos aqueles que aguardavam o Cristo de Deus, o Ebed Yavé de Isaías 53. Então, está aqui quando você precisar usar referências do Antigo Testamento, do Tanakh, né? Que é a Bíblia hebraica, o conjunto de escritos que vai de Gênesis a Malaquias, você tem no livro de Zacarias muitas referências ao Cristo. E aí o texto bíblico está em Zacarias 13, versículo 8 e 9, ok? Você pausa aqui e faz a sua leitura. A introdução diz o seguinte: Zacarias desenvolveu o seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50.000 judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Você sabe que Zacarias foi contemporâneo profético de Ageu e de Malaquias. Eles são contemporâneos, vieram na mesma leva e os 3 profetizaram na mesma época. Por isso, suas profecias elas acabam se encadeando. O primeiro deles a profetizar foi Ageu, e na sequência veio Zacarias e Malaquias. Muito interessante, porque há essa relação entre eles, ok? E aí os tópicos dizem o seguinte: primeiro eu vou falar sobre Zacarias, o segundo sobre a atuação de Zacarias, ou seja, o seu ministério, e o terceiro ele falando sobre o Messias, ok? E aí minha dica para os professores
é que gastem tempos iguais em cada um desses tópicos, distribuindo 22 minutos em cada um, sobra 6 minutinhos ali se você tem uma aula de 70 minutos, que dá para você inserir alguma coisa sobre a próxima lição que chame a atenção dos seus alunos, mas aí fica a critério de cada professor que conhece a necessidade da sua sala fazer essa distribuição, ok? O primeiro tópico sobre Zacarias, ponto 1, sacerdote e profeta. Os meus destaques são 3. O primeiro, ele era da tribo de Levi, ok? Descendente de uma família de sacerdotes. O 2, nasceu em terra estrangeira, ou seja, na Babilônia, quando os judeus estavam exilados naquele local. E terceiro, fez parte do primeiro grupo composto de 50 mil judeus que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Você encontra também essas referências interessantes em Neemias. Você vai lá, você encontra esse grupo de pessoas que veio, está lá Zacarias no meio deles e levantado por Deus para profetizar no meio do povo. É muito bonito isso, no meio de uma situação em que as pessoas precisam ser motivadas e você vem no meio delas e Deus te levanta para você exercer o seu ministério no meio do seu povo. Isso é muito bom, é muito lindo, é glorioso. E aí a data dos seus escritos, 2 destaques. O livro de Zacarias começou a ser escrito em 520 a.C., na mesma época de Ageu, tá? E 2, acreditamos que a parte final do livro apresenta profecias entregues próximo ao ano 480, tá? Antes de Cristo, Zacarias 9:14. Então o que você tem aí é que ele tem pausas durante as suas profecias, depois ele reúne tudo isso no livro, ok? Enquanto Ageu profetiza de uma vez só, ele tem picos de profecia, então a primeira 520, depois a última 480, um intervalo aí de 40 anos, ok? E 3, a estrutura e a mensagem do livro. A gente tem 3 pontos de destaque. É o livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Os capítulos 1 até 8 encorajam os judeus na reconstrução do templo, enquanto os capítulos 9 a 14 apresentam profecias sobre Israel e o Messias, ok? Então essa é a divisão e a estrutura e mensagem do livro. No tópico 2, a atuação de Zacarias. Primeiro, sermão, ponto de destaque, tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. E aí, ponto 2, as 8 visões. Destaque, os capítulos 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. E aí 3, uma adoração sincera, ponto de destaque. A adoração triste, compulsória e nostálgica daria lugar a uma adoração festiva, regada por atos sagrados de honra em louvor a Deus, ou seja, um novo ritmo já dessa leva que voltou, e em relação já ao templo reconstruído, já devia abandonar aquele sentimento de tristeza, de nostalgia, ou seja, de pensamento daquilo que estava preso ao templo de Salomão, ao passado, e vamos viver o agora, o aqui para frente, alegre na presença do Senhor. Essa é a ideia, ok? E aí no terceiro tópico, falando do Messias, livramentos futuros, ponto de destaque, ele profetizou o castigo divino para as nações ao redor de Israel, que causaram sofrimento ao povo de Deus. E 2, a singularidade do Messias prometido, 2 pontos de destaque. Ele viria montado sobre um jumento, que se cumpre isso em Mateus 21, e segundo destaque, Cristo também foi apresentado como uma pedra angular ou pedra de esquina, ok? O próprio Cristo, no debate com os fariseus, traz o resgate, né, dessa expressão, resgatando o texto, falando: vocês não viram que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores viria a ser a principal pedra de esquina? Essa pedra sou eu. Glória a Deus. E nesse embate com os fariseus, ele traz o resgate dessa profecia de Zacarias, ok? E o terceiro ponto, a vitória de Cristo. Destaque: o pacto de Deus com Israel será renovado até que este Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras para implantar o seu reino milenar, Zacarias 14, confirmando sua vitória final. É glorioso, irmãos, quando a gente pega as profecias de Zacarias, Isaías, e a gente associa com o que está registrado ao longo do Novo Testamento, em Apocalipse, e a gente encontra
essa representação e essa imagem do Cristo voltando e reinando o mundo inteiro a partir de Jerusalém, a partir do Monte das Oliveiras. Então, esse reino real, ele acontecerá e nós faremos parte dele, e isso é glorioso para ser trazido nessa lição, mostrando que não há nenhuma divergência entre Novo e Antigo Testamento, mas uma complementação, um cumprimento daquilo que foi falado por Deus através dos seus profetas ao longo de toda a história, como diz o escritor aos Hebreus. O Senhor falou primeiro pelos profetas e por último falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e assentando-se à destra de Deus, aleluia, ele foi colocado como aquele que reina sobre todos nós. É muito glorioso poder fazer essa associação e se alegrar sabendo que nós veremos essa vitória da parte de Deus, ok? Os tópicos estudados foram Zacarias, a atuação de Zacarias, e falando do Messias, a conclusão diz o seguinte: reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram historicamente, principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e ao primeiro advento de Cristo. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo o que foi prometido se cumprirá em seus mínimos detalhes, ou seja, a parte que ficou faltante ainda vai chegar, que é esse reino ao qual acabamos de nos referir. E assim a gente termina essa lição. Eu espero ter auxiliado de alguma forma você na sua reflexão. Desejo uma excelente aula, você que é professor, você que está fazendo a sua reflexão, que é aluno, que você cresça nesse conhecimento, e se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Deus abençoe a sua aula e até lá.